Fala galera, tudo bem? Bom, hoje aqui no Fala Sérgio Conecta, eu vou bater um papo sobre inteligência artificial aplicada nos negócios com dois grandes parceiros, o Delton e o Matheus, da Pretória, tá? Eu vou botar eles na conversa para que a gente possa, então, tocar esse papo que vai ser muito interessante. Bora lá? Então, vamos lá, vamos botar eles aqui para dentro. Olha o Delton aí na tela. Bom dia, bom dia. Aí, Delton, tudo bem, cara? Ótimo. E o Matheus? Bom Matheus? dia. Estou por aqui. Ah, legal. Bom, Delton, Matheus, primeira coisa, agradecer aí vocês terem aceitado o convite para bater esse papo aqui no meu canal, no Fala Sérgio Conecta, né? Acho que eu fiz aqui uma introdução aqui, que o papo é sobre inteligência artificial aplicada nos negócios. Então, eu queria pedir para vocês, antes da gente entrar nesse papo aqui, que vocês fizessem aí rapidamente aí uma apresentação de vocês e um pouquinho da empresa e que tipo de clientes que vocês costumam atender. Então, vamos começar por aí e para a gente colocar todo mundo na mesma página. Pode ser? Pode. Então, começando com os mais velhos aqui, né, Matheus? Vou deixar você aí para daqui a pouco. Cara, Sérgio, obrigado aí pelo convite, bater esse papo, sempre uma honra. Conta sempre comigo aí. Sou Delton Brosio, empreendedor desde que me conheço por gente, porque é algo que eu gosto muito, ajudar as pessoas a resolver problemas. Sempre tive uma carreira focada mais na parte de marketing e vendas, principalmente a parte estratégica, planejamento e tudo mais. E eu tive algumas empresas de software e percebi um movimento, principalmente com a debandada aí a expansão da inteligência artificial, que as pessoas queriam cada vez mais personalizar esses sistemas. Então, tinha o que a gente chama de sistema de prateleira, software de prateleira, onde a empresa se adapta a esse tipo de software. E percebi que, cara, o software precisa se adaptar à empresa, porque agora está muito mais simples, né, vamos dizer assim, personalizar, então, para o que a empresa precisa. Então, cada uma acaba tendo ali o seu nível de personalização. E isso antes era muito caro. Era o tal do software enterprise, né, feito exclusivo para você e tal. E aí eu percebi que, cara, dava para construir isso para as empresas a um custo muito mais baixo. E aí, com isso, me juntei ao Matheus e fundamos a Pretória, e hoje a gente ajuda as empresas, né, com processo, com disciplina, com muita metodologia, a implementar IA no dia a dia das empresas aí. Legal. Matheus, a bola tá contigo aí. Show. Você vê que o cara é bom, quando o cara do comercial já vem com o pitch pronto, né? Eu ainda não tô assim, mas vamos lá. Assim como o Delta, eu também já venho ali empreendendo desde que eu conheço como gente, né? Já tem uns 4, 5 anos que eu empreendo. A cara de novo ela engana um pouco, mas a gente está aqui desde o começo. Antes eu também estava voltado mais para outras áreas relacionadas a marketing, comercial. Só que aí, junto com o Delta, a gente foi percebendo, a gente tinha outros projetos em conjunto, mas a gente foi percebendo justamente isso que ele falou, essa necessidade que o mercado estava pedindo e que a gente não enxergava com facilidade alguém indo lá e resolvendo esses pontos. Com a democratização da IA, né, com o avanço da tecnologia que a gente vê hoje em dia, essas coisas que estão no hype, Cloud Code, Codex, que a gente até vai comentar um pouco sobre aqui, a gente se apropriou de certas ferramentas para fazer o que a gente faz de melhor, que é resolver o problema das pessoas. Eu até gosto de falar que a Pretória, de forma muito simples, ela resolve o problema com tecnologia. Então, você tem um problema, a gente tem a tecnologia, a gente vai lá e resolve. Surgiu muito disso, Sérgio. As pessoas precisaram, a gente foi lá e a gente falou, putz, tem algo interessante que dá para nascer daqui. E cá estamos nós, hoje, fazendo projeto contigo, que é uma satisfação enorme, e podendo estar contribuindo aqui nessa conversa. Legal, hoje a gente fica até com uma dúvida, assim, vocês têm formação na área de tecnologia? Fala um pouco aí, a formação de vocês vem da área de tecnologia ou vocês nasceram em outro nível de conhecimento e estão... Porque hoje vocês realmente dominam, acho que ninguém domina nada, né? Mas hoje vocês se apropriaram de um conhecimento, então tem uma formação. Mas qual que é a origem de vocês, do ponto de vista aí de área de estudo? Que bacana, eu falo que o legal de hoje em dia é justamente isso. Eu não tenho origem, não sou formado em nada de tecnologia, na verdade eu curso administração, o Delta vai comentar também, mas ele também não.
Agora, o legal é isso. A gente tem hoje a possibilidade de você colocar a cara a tapa, de você evoluir certos aspectos seus sem necessidade de ali ter uma graduação. Eu sou muito a favor de faculdade, não me entenda errado. Inclusive, estou terminando a minha esse ano. Mas eu acredito que existe o ponto acadêmico teórico, existe o ponto mercado e prático. E muito do que as pessoas pedem hoje é que você tenha a disposição prática, que você tenha esse aspecto. E a gente foi através disso. Eu mesmo, os outros negócios que eu fazia era comercial e marketing. Tá certo. Deltão? Também não sou da área de tecnologia, mas eu gosto. Tem uma frase que eu uso muito nas minhas mentorias comerciais, né? Que é na teoria, não, na prática, a teoria é outra. Então, É bem... eu. Não, é bem isso mesmo. Você aprende, estuda. Quando vai para a prática, cara, aí a teoria muda, né? E o que tem me ajudado bastante nessa área, apesar de não ser de tecnologia, foram minhas vivências. Então, a disciplina de trabalhar com metodologia de CRM no comercial, então, trabalhando com processos, realmente sendo caxias ali no preenchimento de CRM, que eu tenho essa mania até hoje, e por ser empreendedor da área de tecnologia, cara, trabalhei bastante com times de programadores. Então, eu aprendi demais com esses caras o processo. Então, sobre formação de squad, método Scrum, sprints, enfim. Então, tudo isso tem ajudado bastante a continuar com essa metodologia, só que aplicando a IA e o Vibe Code também. Legal, pô. É muito legal, porque eu acho que uma das coisas. Ano passado eu participei do Lovable Day, que é uma ferramenta de Vibe Code, né? E ali eu tive lá contato com uma coisa que para falar a verdade, eu acho que eu tenho uma formação tecnológica, mas está lá nos anos 80, né? Então, eu sou técnico eletrônica de formação. Mas se você olhar hoje para o que é tecnologia, isso é outro mundo. Mas eu entendi que existe hoje a possibilidade, isso está cada vez mais acessível, obviamente, de você olhar para as estruturas de inteligência artificial que estão disponíveis e, de repente, com o teu conhecimento da tua área, você agregar muito conhecimento e estruturar bem as coisas, né? Então, acho que esse é o grande, acho que evolução, né, que a gente teve com a IA generativa, né? Porque eu acho que esse é o ponto. Até uma curiosidade, como é que vocês se uniram? Qual que é o ponto de pum? Onde é que vocês se encontraram e como é que foi esse match? Não foi no Tinder, com certeza, pô. Com certeza não. Até porque eu já sou casado há um certo tempo e nem tenho esse aplicativo no meu celular. Muito bom, olha aí. Então, vamos embora. Cara, eu fui convidado pelo Sebrae a fazer um treinamento dar uma palestra, né, contar um case nosso no Mackenzie, faculdade que o Matheus estava estudando. E lá estávamos falando de diversos assuntos, tá? A gente tinha um conhecido em comum, e aí foi legal porque, assim, uma frase que eu trouxe no final da palestra despertou o interesse do Matheus e a gente conversou, e a partir dali começamos a manter o contato e fazer projetos juntos. Que eu falei no final, para as pessoas terem cuidado ao escolher sócios, porque sócio não é para dividir lucro, é para dividir trabalho. Então, o Matheus falou, cara, isso é muito legal, eu acredito nisso também e tal. E é assim, foi união de valores que nos trouxe até aqui também. Legal, muito bom. Lembra de mais alguma coisa aí, Matheus? Ou tá redonda a explicação do Não, Delta? exatamente isso. Eu vi esse cara falando lá na frente e falei assim, pô, esse cara é bom, vou me juntar com ele. E aí foi legal porque isso faz um certo tempo já, né? Mas depois disso, como ele falou, a gente começou a fazer alguns projetos juntos, então a gente acabou se conhecendo mais. E eu digo assim, você quer conhecer uma pessoa de verdade? Faz trabalho com ela, envolve dinheiro. E aí você começa a descobrir como a pessoa realmente é. Então a gente teve um tempo assim de amadurecimento de projetos que isso foi alimentando o que a gente construiu hoje, essa sociedade. Ela surgiu muito disso. Ela foi uma sociedade que não surgiu de alguém querendo fazer uma sociedade, foi uma sociedade que surgiu de uma necessidade e de duas pessoas que sabiam que com as suas competências complementares faria muito sentido. E vem fazendo, né?
E Legal, para não? dividir trabalho, né, Matheus? Para dividir o Sim, dinheiro daqui a pouquinho. sim. Muito bom, não, e eu até dando um feedback assim, vocês têm realmente, acho que uma sintonia fina muito boa, a gente tem feito alguns projetos, e eu vejo que tem uma certa facilidade nessa relação, e acho que tem muito a ver com essa diretriz que desde o começo, acho que vocês adotaram e que está funcionando bem, né? E aí, gente, agora, bom, já apresentamos o Delton, já apresentamos o Matheus, já apresentamos um pouco da Pretória. Bom, então agora que todo mundo se conhece, se você chegou até esse conteúdo aqui, seja por mim, ou por eles, ou por alguém, pô, vai lá, começa a seguir o meu canal, dá um like para que esse conteúdo consiga chegar em muito mais gente. A gente vai, obviamente, aqui desenvolver esse papo agora com mais profundidade, mas já deixa esse registro, dá esse voto de confiança para a gente aí, tá bom? Beleza? Turma, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, assim, como é que vocês estão enxergando, né? Então, agora vamos entrar na prática, que a gente já fez essa sala de abertura aqui, mas como é que vocês estão enxergando essa maturidade digital das empresas? É, Dá para aparecer, falar um pouquinho sobre quais são as principais dores das empresas, dos empresários, dos gestores, quando a conversa vai para a IA, o que eles estão procurando, né? O que em geral, assim, nessas conversas, vocês captam, né? E que eu acho que é um bom ponto de partida aqui para a gente entender um pouco essa percepção das pessoas, né? Do que é inteligência artificial, o que eles estão buscando, mas principalmente se eles não estão, às vezes, idealizando coisas que, às vezes, a gente ainda não está pronto para resolver, né? Então, me fala um pouco sobre isso, acho que essa maturidade de mercado. O que vocês estão captando? Cara, eu vou começar aqui com uma opinião um pouquinho controversa, porque assim, a IA é muito recente, é muito novo, então não dá para alguém cravar se eu sou especialista em IA, porque, cara, tem muita mudança. Então, o cara que há 7 meses atrás, né, no ano passado, ele era especialista em IA, ele entendia de chat GPT, de como fazer arquitetura de prompt. E, cara, de 7 meses para cá, muita coisa mudou, muita gente já ficou milionária com IA, muita coisa facilitou e tem muita coisa por vir. Então, meu ponto aqui é, a gente ainda está aprendendo como sociedade, como seres humanos e tudo mais, ainda a usar a internet. Então, a gente ainda está engatinhando no uso da internet, nós não estamos com o uso ainda avançado. E a IA vem também agora para ser uma nova forma de aprendizado para que a gente possa evoluir. E o que eu quero dizer com esse aprendizado, tá? E aí é minha leitura de mercado ao longo desses anos aí trabalhando somente com marketing digital. As pessoas ainda não têm, os empresários como geral, ainda não têm a maturidade de entender os papéis dentro de um processo comercial, digitalmente falando, tá? Qual que é o grande ponto aqui? Você vê pessoas que não gostam de ligar nas operadoras de telefonia, de internet, e passar por atendimento robótico. Mas a cada 10, 9 empresários chegam até a gente assim, querendo automatizar o atendimento, automatizar as vendas. Então, o cara, como consumidor, ele odeia falar com robô, falar com automação, mas na empresa dele é a primeira coisa que ele quer fazer. Então, a gente ainda não está maduro nesse sentido de pensar no consumidor. Cara, o que o meu consumidor, o que o meu cliente gostaria de fazer para que eu resolvesse o problema dele, para que eu ajudasse ele com o meu produto ou com o meu serviço. Então, eu vejo que a gente ainda está nesse ponto, tá, Sérgio? De entender como que eu posso ajudar o meu cliente com tecnologia. Não como que eu posso escalar de qualquer forma, mesmo fazendo aquilo que eu não acredito. Entendi. Muito bom. Matheus, tem alguma coisa aí que você queira incluir aí nesse papo? Show, sim. Tem uma coisa que eu quero incluir, o que eu percebo e o que eu vejo muito também de mercado é o seguinte: hoje a gente percebe de alguns empresários reclamações que tá difícil você contratar, de você encontrar alguém bom para entrar na equipe, trabalhar, a pessoa que vai vestir a camisa, que vai ali dar o sangue para a empresa crescer e para essa pessoa também evoluir. Então, somado com isso e com a facilidade que algumas pessoas pintam na internet sobre é só você automatizar, é só você colocar IA, vira um hype, uma bola de neve que todo mundo
hoje não quer contratar, eu vou fazer meu próprio agente de IA, eu vou automatizar toda a minha operação. Essa vontade por automação que o Delton comentou. E o que eu percebo até uma frase que a gente fala muito aqui na Pretória, não dá para você automatizar bagunça, senão você vai gerar mais bagunça. Então, esse nível de maturidade que o Delton falou é muito importante, porque antes de você automatizar qualquer coisa, tem que dar 2 passos para trás, entender se aquilo que você tem ali funciona de verdade, né? E outro ponto que eu vejo a gente tem várias bolhas dentro da nossa sociedade hoje. Então, a gente tem empresas que elas usam muito bem tecnologia, que elas estão antenadas, que elas usam as IAs, que elas têm IAs próprias, e a gente tem a grande maioria de pequenas e médias empresas que elas ainda têm um processo de digitalização acontecendo. Um processo de construção de imagem digital, de posicionamento na internet, próprio marketing digital. Então, são degraus, igual o Delton comentou. E esse degrau da IA, ele não é um dos primeiros. A gente precisa ter essa maturidade para começar a evoluir, dar os passos que tem que dar para trás, para a gente conseguir depois, quando colocar IA de verdade, e não ser igual a gente fala que só gasto de tokens. Não, e é legal vocês trazerem isso, porque eu fiz lá no começo do ano um microvídeo falando sobre o que é a tal da transformação digital, né? E a transformação digital, ela tem muitas etapas, né? Desde a pessoa, às vezes, contratar um ERP e fazer um pouco do que o Delton falou, ter a disciplina, por exemplo, de manter procedimentos básicos que vão incluindo os dados da forma correta, né, tal. E aí eu acho que a gente, às vezes, muitas vezes, tem uma certa ansiedade, né? Então, olha o que o Delton trouxe aí. É óbvio que tem muita gente olhando para a inteligência artificial para ganhar eficiência, né? Você trouxe o case aí, por exemplo, de que muitas empresas estão com dificuldades, por exemplo, de encontrar uma mão de obra qualificada nas condições que aquela empresa está propondo para o mercado, né? E aí, muitas vezes, essa ansiedade de resolver todos esses problemas não necessariamente faz com que quem está olhando todo o potencial da inteligência artificial consiga até extrair, acho que tudo que ela pode oferecer, né? Eu acho que esse é um bom ponto, assim, para as pessoas refletirem, porque eu acho que tem um pouco com uma coisa que a gente tem feito junto aqui, que assim, muitas empresas querem ter a IA, né, antes de entender até os seus verdadeiros problemas, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E aí, Matheus, você trouxe uma coisa aí que se a pessoa pega lá um problema que ela tem, e esse problema está mal estruturado, a solução, se a pessoa colocar a inteligência artificial, ela só vai ter uma replicação daquele problema sendo resolvido, talvez, ou mais bonito, ou mais rápido, né? E aí é que eu acho que vale a pena muita gente pensar se a gente tem outras alternativas para resolver o problema, né? Então, acho que antes até da introdução da inteligência artificial, e aí eu estou olhando o meu papel aqui de consultor, porque é legal até a gente debater isso, porque que eu cheguei até vocês, né? Assim, no meu trabalho de consultoria, em geral, eu faço uma análise ali dos processos, do ambiente, das pessoas envolvidas, e às vezes eu sou chamado numa organização para um determinado problema, né? Mas aquele problema que alguma área às vezes me chama, ela tem algumas etapas que contribuem para aquele problema que estão fora daquele ambiente, né? Elas chegam antes, e depois, ou você arredonda toda a bola ali, ou você, inclusive, leva esse problema para as etapas subsequentes, né? Etapas, às vezes, que não são só do cliente, mas etapas internas das empresas, né? Então, entender esse fluxo, eu acho que é fundamental. E foi por isso que eu trouxe vocês, porque muitas vezes a gente, nos nossos projetos, a gente tem percebido isso, o cara tem esse problema e a gente começa a olhar, né, essa cadeia como um todo. E acho que a inteligência artificial, e principalmente a expertise de vocês, tem me ajudado muito a compreender exatamente até onde a gente pode ir. E acho que esse é um bom ponto de partida também para olhar para processo, né? Então eu queria, até o Delton trouxe um pouco, mas se a gente pudesse pensar um pouco aí nessa questão de quem está muito ansioso para colocar a inteligência artificial, né? Eu até pergunto para vocês assim, quando um cliente
chega dizendo assim, eu preciso de IA, né? O que, em geral, vocês perguntam primeiro para esse cliente? Qual que é a linha aí de estruturar essa resposta, né, para vocês poderem trabalhar melhor? Então, dá para falar um pouco disso também? Boa. Eu vou até colocar um ponto aqui na minha fala para não parecer que eu sou inimigo da IA, muito pelo contrário. Eu acho que ela veio para ajudar demais e eu sou um entusiasta da inteligência artificial. É que a gente vê muito na internet, e a galera vê através disso, né? O tal do clickbait, né? Que é o caçador de clique. Então, o cara vende uma facilidade que as Perfeito. pessoas olham e falam, cara, é isso, vou automatizar tudo, como o Matheus falou. E não é bem assim, não é que é difícil, não é que você precisa da pretória, você consegue fazer isso. O grande problema é que você precisa ter o tal do processo. Então, respondendo a sua pergunta de forma muito prática, a gente sempre tem uma analogia muito legal aqui. Quando o cliente quer alguma coisa de IA e ele pergunta se é possível, a nossa resposta é padrão. Sim, é possível. Tudo é possível com IA, qualquer coisa. Qualquer coisa. E a gente brinca que é o gênio da lâmpada. Fala, cara, esfrega a lâmpada aí e pede. Você só precisa ter o contexto certo. É, E o que é o contexto certo? Pensa numa casa. Você, quando vai, compra o terreno e você vai construir, você não sai já construindo as paredes, os quartos. Você faz uma base, uma fundação. Então, realmente, essa é a nossa primeira investigação, tá? Como está o seu processo hoje? Como que sua equipe trabalha? Como que está organizado? Quais dados tem para a IA não alucinar? Então, tudo isso a gente vem trabalhando. É mais aquela base, mas tudo é possível. legal, muito bom. Matheus, alguma coisa aí que vocês querem trazer aí para complementar esse papo do Delton? Muito bem pontuado pelo Delton. A gente, antes de fazer qualquer tipo de automação ou desenvolver qualquer tipo de ferramenta, a gente tem uma fase de discovery, que é uma fase para mapear o processo. Então, assim, a gente pergunta, ó, realmente está redondo o processo, tá bom? Não, tá. Então, beleza, a gente vai fazer um discovery rápido aqui. E se tiver alguma coisa que a gente resolva antes, por isso a gente tem até um programa aqui dentro da Pretória, que é muito legal, que é o programa de embaixadores da Pretória. Então a gente tem ali pessoas que são skin in the game, pessoas como você, Sérgio, que são ótimos aliados da gente em projetos, que fazem o que a IA não vai fazer, que a gente ainda necessita de um humano, que é aquela pessoa do mercado que vai olhar o processo e vai deixar o processo redondo. Porque aí sim a gente entra com tecnologia, aí sim a gente escala. Então é exatamente esse o caminho. Pô, legal, e acho que vocês estão trazendo aí uma visão, né, que o Delton fez até a analogia aí do gênio da lâmpada, né, a gente, é óbvio que tem muita gente preocupada, né, com o que vai acontecer, por exemplo, com o mercado de trabalho, em função da aceleração desse processo da inteligência artificial. A gente mesmo aqui acabou de falar de tem muita gente olhando para a questão da eficiência, né? Pô, então será que eu não posso transformar isso em algo muito eficiente? Mas olha que interessante, é que o ser humano está no centro da questão, né? Porque no final das contas, o skill, né, o conhecimento ali do dono, que às vezes ele quer replicar no modelo, é importante, né? Mas o cliente não necessariamente gosta de passar por etapas tão automatizadas, muitas vezes nem todos os problemas se resolvem ali. Ontem mesmo, vou contar um exemplo aqui, eu sou usuário de um plano de saúde que talvez seja um dos mais legais do Brasil, aí eu precisava marcar uns exames. E entrei num looping lá que não saía, e eu sempre faço isso lá. Putz, aí eu olhei e falei, cara, no final das contas eu vou fazer um outro exame, deixa eu parar lá no guichê lá e resolvo. No looping eu já tinha tentado várias vezes, mas o ser humano lá conseguiu achar uma solução, me agendou uma série de exames, exatamente porque talvez a gente ainda não tenha mapeado todas essas possibilidades, né? E, ao mesmo tempo, acho que uma das coisas interessantes é assim, eu sou um especialista em varejo, né? Mas acho que vocês têm aí também, o que você está trazendo, né, Matheus, essa coisa do embaixador, é a coisa de olhar as diversas áreas de negócio, o potencial que existe, né? E aí eu vou lembrar, um dia desse eu assisti, um dia desse não, acho que já faz mais de ano, o Walter Longo, né, falando
fizeram uma pergunta para ele sobre o impacto da IA no mercado de trabalho, e aí ele discorreu lá sobre algumas coisas, mas no final acho que ele deu uma visão importante, né, que eu acho que cola um pouco aqui com o nosso negócio em qualquer etapa da atividade econômica que você tiver, que é o seguinte: você não vai perder, por enquanto, essa é a realidade, ninguém vai perder o emprego para IA, mas a gente talvez vai perder emprego para alguém que entenda de inteligência artificial, né? Então, também acho que olhar com cuidado o potencial que a inteligência artificial pode ter para ajudar a estruturar a tua atividade, né, seja lá uma atividade econômica como um todo, ou a tua atividade profissional, ela é fundamental para que você possa trazer para você, inclusive, capacidade de fazer coisas que hoje falta tempo ou falta até algum conhecimento para aplicar aquilo que você tem uma ideia e que muitas vezes você não consegue colocar para rodar, né? Então, eu acho que esse é um bom ponto também para ser colocado aqui em relação a essas questões. E aí, o que... Vai, Dalton. Até trazendo um exemplo prático, tá? Não é que a IA vai derrubar os empregos, vai acabar. O Matheus até tem uma amiga que é estrangeira que é preocupada com isso, né? Fala, nossa, o que você faz vai acabar com os empregos das pessoas. Mas vai se adaptar. Assim como o marketing digital não acabou com o marketing tradicional. Muito pelo contrário, ele só teve que se adaptar. Então, vamos pegar um exemplo simples de propaganda de uma loja. Então, a inteligência artificial, ela não vai acabar, por exemplo, com o VM. Por quê? O VM, as pessoas precisam passar em frente à loja, ver aquela disposição, ver toda a estratégia. Mas o profissional que faz o VM, ele pode se adaptar e fazer o seguinte, ele tira uma foto, ele dá a ideia dele do que ele pensou, a inteligência artificial vai gerar para ele um protótipo, uma imagem daquilo para que ele possa visualizar. E tem inteligência artificial, a gente mesmo já está trabalhando com isso, preditiva, que ele vai pegar vários cenários, várias formas diferentes de disposição daqueles produtos e vai trazer ali uma que talvez tenha mais sucesso. Então, na verdade, ela une, ela adapta e te ajuda a ser mais produtivo, né? Perfeito. Não, acho que é isso aí. Aí eu até queria colocar o Matheus aqui na conversa, porque o Matheus acho que tem um trabalho interessante ali por trás, né? Que está muito orientado para a tecnologia. Mas antes a gente até olhar para como é que a Pretória constrói as soluções, Matheus, uma pergunta que eu acho que vale muito a pena a gente tentar fazer nesse diagnóstico, assim, né? Que perguntas normalmente vocês fazem, que sinais que vocês buscam. Então, tem aí pelo menos um briefing pequenininho de o que... Até porque eu acho que muita gente, antes de ir em busca de uma solução, talvez deva fazer essas perguntas para estruturar melhor a sua linha de pensamento. Até porque, assim, a tecnologia certa, mas alocada no lugar errado, muitas vezes é dinheiro jogado fora, porque o cara vai gastar tempo, vai fazer algum investimento. Então, era bom ele também ter uma certa consciência, né? Então, o que a gente pode trazer, assim, de reflexão, assim, para as pessoas pensarem, Matheus? Show. Cara, a gente sempre faz aqui um processo de discovery, dependendo do cliente, ele bem minucioso. Então, eu e o Delta, a gente brinca que a gente vira um estagiário ali, pelo menos por um tempo, que vai ficar perguntando de tudo, tentando entender como é o processo daquela pessoa. Vai variar bastante, tá, Sérgio? Mas o primeiro ponto que a gente busca entender é aonde está o gargalo da operação desse cara, por que ele quer pôr tecnologia. Então, se é, por exemplo, a questão da entrega de alguém do departamento, se é o tempo, uma coisa que a gente percebe bastante é quanto tempo você demora para fazer as coisas que você faz hoje. Então, a gente tem um case de uma empresa de contabilidade que eles demoram 3 dias ali de forma manual, né? E outro ponto que a gente sempre pergunta também é, o que você faz no seu dia a dia que é manual? Tá, como você faz essas coisas manuais? Porque aí a gente começa a identificar o que dá para ser automatizado e, obviamente, o que faz sentido automatizar primeiro. Então, às vezes vão ter coisas que não faz sentido automatizar agora, mesmo que você faça manual, mas, de certa forma, outras coisas fazem muito sentido. Então, a gente desenvolveu uma solução para essa empresa de contabilidade, que o que eles faziam em 3 dias, eles fazem em 1 hora agora.
Ainda tem uma outra etapa manual, mas é de conferência, né? Não é de uma pessoa pegar 1.000 linhas de planilha e ficar editando. Então tem coisas que é aquela, eu não sei exatamente como que é a equação, mas é aquela questão, esforço, tempo e o que está valendo de dinheiro para isso. O que você está Perfeito. passando muito tempo ali fazendo, pondo muito esforço, está devolvendo muito dinheiro? Não, então algum X da questão aí está errado. Aí você tem que ficar passando o seu tempo desenvolvendo o que gera dinheiro. E até para fechar, antes de eu complementar, um outro exemplo muito prático do que você trouxe muito bem, Sérgio, que é a pessoa não vai perder o emprego por causa da IA, o mundo não vai acabar por causa da IA. Tem sempre umas teorias de conspiração, né? Mas eu vou dar um exemplo, o táxi Uber. Uber, ele entra como uma solução de tecnologia que mudou como era o mercado de antes de táxi. Antes você tinha o taxista ali no seu ponto, tinha as coisas do jeito que eram. Acabou o táxi? Não. Se eu for aqui no aeroporto de São Paulo, eu vou ver um monte de táxi. Agora a gente vê taxistas trabalhando como 99, trabalhando como Uber. Então você percebe, eles perderam um pouco de mercado para quem começou a usar a tecnologia e eles começaram a ter que usar também. E é assim que eu enxergo que vai ser Coiá, igual você falou. Legal. Delton, quer trazer algum case aí, alguma coisa nessa linha Não, que o Matheus trouxe? só uma cerejinha nesse projeto aí da contabilidade, que demorava-se 3 dias porque cada um era dono do seu processo, ou seja, cada funcionário fazia do seu jeito. E a partir do momento que você traz isso para a tecnologia, que você determina o processo, aquilo você tem um ganho, né? Você tem uma eficiência melhor. E aí a gente colocou a IA para assistir e aprender. Então, a IA aprende, e aí aquilo que o funcionário faz uma, faz duas, faz 3 vezes, a IA falou, opa, isso aqui é uma regra. A partir daquele momento que ela aprendeu isso, ela mesma executa, porque é uma regra, é padrão para todos os clientes. Então, essa eficiência aí de 3 dias para 1 hora, a gente vai chegar em um determinado momento que isso vai diminuir para 30 minutos, 20 minutos, até um dia, quem sabe, a IA conseguir fazer tudo isso sozinho. Mas porque ela está aprendendo, então ela está vendo como que é a operação. E isso facilita porque a empresa para de ser refém daquele funcionário bom, extraordinário. Porque aquele funcionário bom, extraordinário, ele tem um processo, e esse processo pode ser replicado para dentro da operação. Entendeu? E acho que aí é que está a qualificação da palavra inteligência, né? Porque, na verdade, o cara que é um outlier positivo, em geral, ele tem uma inteligência de processo emocional, né? Que leva ele a não necessariamente fazer, acho que a coisa mais rápida, mas conseguir obter os melhores resultados. Acho que é isso. A gente vê, por exemplo, os vendedores, né? Muitas vezes você olha para uma matriz lá de uma empresa que tem o comissionamento de vendedores, tem a performance, e você olha ali, às vezes tem 100 vendedores, mas você tem 12, 15, que são aqueles caras, você fala, pô, se todo mundo vendesse igual a esses caras aqui. E acho que, em alguma medida, né, essa é uma possibilidade também, né, à medida que você repete e estuda melhor esse comportamento, esse processo dessas pessoas, talvez até qualificar os demais, né, e talvez pensar em melhores alocações de espaço, de tempo, características, talvez, na qualificação das pessoas, porque quando você fala, obviamente, que a IA está aprendendo, é uma reflexão também para quem não tem IA e tudo, e eu acho que a gente não vai chegar nesse nível que você acabou de descrever, porque você vai ter um cara lá que vai ter que, de repente, arrumar uma arara de produtos na loja, construir uma estratégia de disposição, mas dá para você, talvez, ajudar essa pessoa a encontrar caminhos também mais rápidos. Então, não é um processo só de automação, de tecnologia, tem muita coisa no meio do caminho que as pessoas vão estar fazendo e que, na prática, talvez, se a gente pegar os melhores modelos e ensinar as pessoas, é o que lá atrás, quando eu trabalhava na Riachuelo, a gente teve um momento que a gente quis padronizar muita coisa. E hoje, quando eu vou nas organizações, eu falo assim, pô, você tem um processo definido claramente para essa atividade? Aí eu falo, tenho, tal. Aí você vai olhar, às vezes não tem, né? Não é bem assim. Em geral, o que eu procuro fazer? Eu procuro entender com quem está me contratando o seguinte, quem é a pessoa que faz o melhor dessa atividade?
Ah, essa pessoa aqui. Então, tá bom. Então, eu vou lá observar essa pessoa. Se tiver mais gente, eu vou observar. Vejo se o processo ele corresponde, obviamente, a questões éticas, que eu acho que tem muito a ver também com a inteligência artificial, questões que a gente vai até abordar daqui a pouco, mas olhar se aquilo realmente pode ser replicado. Se pode ser replicado, gente, ó, já tem gente aqui fazendo, a receita do bolo é essa aqui, vamos olhar então agora como é que a gente consegue aumentar o engajamento das pessoas em torno desse processo, né, da forma que a gente está vendo os melhores executarem, e vamos tentar trazer isso de uma forma que a gente possa medir, ajudar, ensinar, para que a gente possa ter esse ganho, esse salto de eficiência na execução. Né? Então, acho que tem um pouco disso também, que a inteligência artificial vai nos ajudar oferecendo, né, também uma visão para essas distorções que acontecem nos negócios. Né? Então, acho que esse é um bom ponto aqui também para a gente refletir. E tem uma coisa, né, gente, que eu queria até, se vocês pudessem mostrar para a gente, falar um pouco assim, como é que vocês constroem essas soluções, né? A gente está aqui no mundo das palavras, né? Então, como é que é, a partir do momento, fez o diagnóstico e tal, e aí? Como é que é aquilo que a tela não vê, né? Porque a gente já chega lá, às vezes, com um protótipo, né, Delton? A gente tem feito alguns projetos, a gente já leva um protótipo. Como é que funciona aí esse negócio? Então, Matheus, quer falar um pouco, então, como é que é feito esse processo? Delton, quem é que pode tentar ajudar a gente a entender um pouco como é que vocês funcionam aí por trás? Vou deixar o Delton começar, porque tudo começa no comercial, né? E aí depois a gente vai avançando aqui. Enquanto eu vou abrindo aqui um outro usuário, Sérgio, nessa reunião, para mostrar a tela, para mostrar para o pessoal um negócio que você só veria em curso pago, hein? Tá então bom, isso aqui tem que valorizar. Tá bom, eu tenho que te autorizar aqui, né? Vai lá, Delton. Uma das coisas que eu sempre falo em treinamento de vendas é, cara, vender é sobre você ajudar outras pessoas a resolverem os desafios delas. E muitas vezes a pessoa tem um desafio, mas ela não necessariamente tem a solução para aquele desafio, ela não tangibiliza aquilo, ela não entende a solução. Então, qual que é o nosso papel? Perguntar. Então, quanto mais a gente pergunta, mais a gente consegue entender o que aquela pessoa precisa de fato. Então, a gente começa sempre com esse diagnóstico, é muita pergunta, e aqui, sem segredo nenhum, a gente utiliza perguntas abertas. Ó, Delton, apareceu na tela aqui, tem um monte de bolinha na tela aí, que acho que daqui a pouco o pessoal vai começar a ver aí na tela. Mas vai falando aí, que daqui a pouco acho que o Matheus vai explicar o que é isso aqui, né? Não, manda bala aí, Matheus. Tá fechado. Opa, a gente, igual o Delton estava falando muito bem, a gente faz ali o diagnóstico com perguntas abertas, então a gente vai aprofundando o processo, mas igual ele também pontuou aqui, a IA, ela é um reflexo do contexto que você dá, e eu gosto de falar também a palavra harness, que é o ecossistema que você monta em volta dela. Só que se eu fosse ponderar o que é mais importante para a IA hoje, o que diferencia de você ver aqueles memes lá que o ChatGPT respondeu de uma forma muito burra, que isso aqui não ficou legal, e a IA sempre vai trazer algo genérico, é o contexto. Então, o input que você coloca, que você oferece de dados, é semelhante ao que ela vai ali devolver. E a IA, esse outro ponto que é bem importante para quem está começando a estudar IA ou para quem quer desenvolver coisa com IA, é o seguinte: a IA ela vai ter pontos que, se ficarem subentendidos, se você não deixar explícito isso para ela, ela vai inventar. Ela vai tomar liberdade criativa. E algumas coisas ela não vai nem te perguntar. Você não me falou sobre isso, o que eu escolho? Não, ela vai tomar aquilo como liberdade de escolha. E aí ela começa a trazer pontos genéricos. Então, quando a gente pega uma operação, seja para desenvolver um sistema, seja para automatizar, um dos pontos mais importantes do vai à prática que a gente faz é construir um segundo cérebro. Isso aqui é um exemplo disso. Então, aqui a gente tem vários arquivos, cada bolinha dessa é um arquivo que pode refletir um processo, pode refletir uma referência, pode refletir um departamento diferente.
e você consegue perceber que eles estão conectados. Então, aqui eu consigo ver aonde determinado processo ou aonde determinado departamento ele se conecta. Então, se eu mexer aqui, aonde eu vou afetar? Eu vou afetar esse, esse e esse. E isso para a IA é muito bom porque ela consegue viajar entre esses arquivos e ter todo o contexto que ela precisa. Aí, a partir daqui, a gente já tem como desenvolver algo extremamente verticalizado e eficiente, que vai resolver o problema da pessoa, né? Se o Delton quiser até complementar, mas é um pouco disso mesmo. Tenho uma curiosidade aqui, Matheus. Eu já ouvi falar na tal das redes neurais. É um pouco disso aqui? É um pouco disso, sim. Legal. Pouco disso, sim. Ou seja, tem assim, quando eu olho isso aqui, ele tem uma analogia ao ser humano, né? Como que as coisas estão interligadas. Aí eu vejo que tem pontinhos maiores, pontinhos menores. Acho que tem um grau de conhecimento, talvez de força daquilo que representa cada uma dessas estruturas, né? É um pouco disso? Exatamente. É muito disso. E o mais interessante é que dentro do nosso sistema aqui, a forma como a gente salva essa informação em arquivos Markdown, isso é o que a IA mais gosta, é o que é mais fácil para ela ler. Então, hoje a gente tem IAs bem avançadas, então não é segredo para ninguém que você pode jogar um PDF, você pode jogar alguns tipos de arquivos e ela vai ler aquilo. Só que a chance dela ler tudo, ou dela ter um nível de esforço menor para ler, é quando ela trabalha com arquivos Markdown. Então, a gente cria essa rede neural através desses arquivos, enche de contexto, e a partir daqui a gente está montando o harness e a gente começa a trabalhar com os prompts específicos. Legal, muito bom. Caramba, isso aqui eu nunca tinha visto. Delton, a gente meio que cortou a tua linha de raciocínio, que apareceu esse negócio na tela aqui, e a gente ficou meio na dúvida de como colocar isso na conversa. Que isso aí é um passinho depois, né? Isso aí já entra na parte de aplicação, né? Então, antes disso, quando a gente faz o diagnóstico, faz aquelas perguntas abertas, vem o alinhamento de expectativa, que é a questão do protótipo. Porque muitas vezes o cliente não consegue enxergar a solução que a gente enxergou. Então, a gente precisa, literalmente, né, desenhar, e aí fala para o cliente, ó, é isso aqui que você estava esperando? E aí acontece como naqueles casos que a gente está participando de reuniões juntas, né? Então, a gente traz uma solução, e o cliente fala, cara, é isso mesmo que eu estava esperando, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo? Aí começa a vir insights que ele não tinha antes. Então, é o que a gente brinca aqui, né? A gente acende a luz do quartinho da bagunça. Pronto, agora que você está vendo a bagunça, você sabe exatamente onde você quer priorizar, o que você quer corrigir, entendeu? Perfeito, pô, sensacional. Gente, e me diz uma coisa, assim, essa arquitetura aqui que a gente está vendo na tela, o Matheus deve estar fazendo alguma mágica aí, ela pode ser maior ou menor, ou tem uma estrutura que é igual para todos, ou dependendo da solução que você vai entregar, isso fica menor, porque talvez seja mais simples a entrega. Como é que é essa complexibilidade diante dos desafios que são colocados em cada projeto? Boa pergunta, Sérgio. Isso vai ser muito relativo, porque depende do tamanho do projeto, do tamanho do departamento, ou do que a gente vai fazer para aquele cliente. Então, vão ter operações que são mais rápidas, e às vezes a gente não vai ter a necessidade de fazer todo esse processo de discovery, montar todo esse segundo cérebro, mas vão ter outras operações. Então, vamos pôr uma operação aí que o cara tem umas 3, 4 lojas, ele está todo dia lá no front resolvendo problema, o processo está só na cabeça daquele funcionário que está lá já há 50 anos, entra alguém novo, a pessoa demora ali 3, 4 meses para pegar. Então, a gente tem vários departamentos, vários processos. Aí faz muito sentido montar o segundo cérebro, fazer toda essa arquitetura, até porque isso vai dar ali depois uma liberdade para aquele cara que está na operação e não consegue sair, poder sair um pouco, porque as coisas já estão organizadas e automatizadas. Então, nesses casos, a gente vai fazer. Mas o tamanho, a dimensão do que vai ter dentro desse contexto vai variar bastante. Legal, tá bom. Bom, eu acho até que já dá para derrubar o cérebro aí, que deixa ele trabalhando, mas o que eu queria já trazer desse contexto de cérebro, vocês estão falando de informações, vocês estão pegando, a gente vai, para construir algo que seja relevante para as empresas,
em geral, a gente vai entrar um pouco na vida das empresas, a gente vai olhar os dados, vai entender os processos, né? Como é que vocês olham essa questão dos dados sensíveis? A gente percebe, obviamente, que os modelos, né, que são criados, eles não são vocês que estão escrevendo, a gente, em alguma medida, usa estruturas que já estão prontas e vão conectar os dados das empresas, e é sempre aquela preocupação, acho, com relação aos riscos cibernéticos de exposição de dados, né? Então, queria também, acho que vocês falassem um pouco disso, como é que é essa conexão, né? Quais são as possibilidades e os cuidados, né, que a gente acha que tem que tanto a Pretória toma, mas também acho que serve muitas vezes para quem está assistindo aqui o nosso papo, o que eles devem se preocupar exatamente para não expor a empresa a algum risco, né, desnecessário que poderia ser tratado, inclusive dentro do próprio projeto, né? Legal. Eu vou iniciar aqui, aí o Matheus vai complementando, até corrigindo alguns pontos que eu possa falar errado aqui. Então, o grande ponto é que vai já a nossa metodologia com uma dica aí do que a pessoa que quiser fazer por si só possa fazer também, tá? Então, há duas formas de você trabalhar com a inteligência artificial. Ela online, então acesso o chat GPT online, cloud.ai, e aí eu começo a conversar lá, seja no Cowork, seja no Cloud Code, ou seja no chat, ou GPT também é a mesma coisa, e existe o local. Então, estou trabalhando online e estou trabalhando local. E aí você vai construindo ali seu software, sua arquitetura, sua automação, seja lá o que for. Nós aqui costumamos sempre trabalhar localmente. Então, tudo que o Matheus está desenvolvendo fica no computador dele, no servidor dele, ele está trabalhando ali. E existe depois, né, quando você faz esse protótipo local, você mandar isso para produção, que vai para a nuvem. E quando você manda para a nuvem, se você não souber como pedir isso, como blindar esse tipo de informação, você pode realmente mandar suas chaves, mandar informações sensíveis que ficam expostas, entre aspas, tá? Expostas assim dentro do código. E alguém pode ir lá facilmente e conseguir pegar isso. Então, teve um caso recente, famoso, de um menino, que era vibe coder e tal, ele criou um software para o cliente dele lá, e, cara, nesse software, nesse SaaS que ele fez, ele vendeu para algumas empresas, e ele já estava faturando ali os seus 200, 300 mil. E aí ele começou a publicar isso na internet para falar um case. Olha só, você não precisa saber programação, você pode criar seu software, estou faturando aqui meus 200, 300 mil. Alguns programadores ficaram bravos com isso e foram investigar o software do cara e conseguiram expor os dados dele de forma muito simples, porque ele tinha dado alguns comandos lá e subiu tudo sem analisar de fato. E aí acabaram dando um toque para ele, enfim. Então, esse tipo de risco, ele existe. Então, é importante você ter um processo para blindar esse tipo de informação. Mas não quer dizer, cara, que você não consiga fazer isso. Você pode abertamente pedir para IA, eu quero que você proteja os meus dados e publique somente as informações necessárias, e ela vai te dar o direcionamento para isso. Legal. Matheus, aí mais alguma coisa importante para falar dessa necessidade aí que vocês estão sempre atentos em relação à exposição de dados, até o Delton está trazendo aí essa questão da governança dos acessos, né, que acho que é um negócio super importante para quem está se expondo a abrir a empresa para fornecedores de inteligência artificial, que em alguma medida, obviamente, muita gente que contrata, né, um fornecedor desse tem que ter essa preocupação, e tem gente que é a primeira coisa que eles perguntam, que eu já percebi isso nos nossos projetos, que às vezes é a primeira coisa, como é que meus dados vão estar expostos, né? Então, tem alguma coisa a mais que a gente poderia acrescentar aqui? Tem sim, eu acho que o Delton pontuou muito bem, né, todas essas questões que a gente já visualiza no dia a dia. Coisas que eu vejo além disso, por exemplo, hoje eu participo de um grupo de entusiastas de tecnologia chamado Sucesp, SP, né, Sucesso SP. Esse grupo ele existe sobre tecnologia há 57 anos aqui em São Paulo. Foi um dos maiores grupos de tecnologia e segurança de dados que já existiu aqui em São Paulo. E a gente fala muito sobre isso, sobre segurança de dados nesse grupo.
E uma coisa que eu percebo hoje você olha para a IA como um inimigo da segurança de dados. Você fala assim, putz, IA e segurança, né? Você atrela muito uma coisa com a outra. E aí eu pergunto, em operações grandes, o cara que está lá no topo da pirâmide, ele consegue ter controle se o usuário dele vai imputar dados sensíveis no chat GPT na internet? A maioria das empresas isso acontece. A empresa vira e fala assim, não, a gente aqui não pode usar ChatGPT, não pode usar isso aqui, e os funcionários usam, né? Então, o que o Delton trouxe de você usar local é uma solução, porque, putz, se eu não quero que os dados saiam daqui, quero manter os meus dados sigilosos, eu vou usar de forma local. Então, eu tenho hoje modelos de inteligência artificial que rodam 100% local, ou seja, os seus dados não vão sair do seu servidor. Então, o que eu vejo não deve se enxergar a IA como um inimigo da segurança. Pelo contrário. Inclusive, se você usa sem preparo, aí sim se torna um inimigo. Então, às vezes, faz muito mais sentido você contratar uma equipe, seja Pretória, seja alguma outra, para que entre e organize isso. Então, em vez de eu deixar meu funcionário acessando o chat GPT e expondo coisas sem eu nem saber, vamos organizar a casa, e aí todo mundo usa IA, só que sem vazar. Então, a gente vai lá, executa isso. E depende, cara, também você usar a inteligência artificial em nuvem nem sempre é perigoso. Você tem que ter os cuidados, mas assim como várias outras coisas que você vai fazer no dia a dia. Eu acho que é um tópico muito importante, tanto essa questão de segurança quanto a questão de governança. Até uma provocação que eu vou deixar aqui, vou pedir para o pessoal colocar no comentário, além de falar a sua opinião, eu vou perguntar aqui, deveriam criar leis para controlar a IA eticamente? Vou deixar essa pergunta, comenta aqui embaixo se você acha que deveria. Acho que é um negócio assim que vira e mexe, ainda existe, né, um elemento regulatório assim que não está muito claro, né, e em alguma medida, a gente está lá, eu estou fazendo um mestrado em economia, nesse momento tendo uma disciplina sobre inteligência artificial, e a gente estava discutindo algumas coisas lá sobre machine learning, né, deep learning, e é óbvio que questões éticas, questões de segurança, ainda há obviamente, muitas oportunidades para a gente tratar. E acho que você está trazendo uma coisa, Matheus, super importante, que assim, eu acho que é inevitável a gente entender de que a gente não vai ter controle de tudo e vai ter que ter uma relação de confiança, né? Então, é melhor, então, a gente limitar acessos, mitigar riscos, né? Porque, por exemplo, o uso da nuvem, né, já é uma transferência de dados para um terceiro, e a gente tem que confiar que aquele terceiro está fazendo um bom uso dessa relação, protegendo, inclusive, meus dados e não expondo meus dados, até para os próprios sistemas deles, né, como também para, talvez, outros tipos de usuários, né. Então, eu acho que é um ponto bem interessante aí para a gente tratar. Gente, a gente está chegando quase na reta final aqui, então eu queria... primeiro, até antes da gente avançar aqui para a pergunta, que eu acho que eu queria que vocês ajudassem a responder, então, se a gente deixou escapar alguma coisa, não faltou nada, mas a minha pergunta para vocês, assim, para quem está começando a pensar em implantar inteligência artificial numa organização, numa empresa, por onde essa pessoa deveria começar, né? Que dicas que a gente poderia dar aí para quem está começando a pensar nisso? Então, queria ver, escapou alguma coisa, deixou passar, e aí eu queria ouvir vocês aí, ajudar a gente a responder esse conselho que vocês dariam aí para quem está começando a pensar em como trazer a inteligência artificial para o seu negócio. Show. Se eu pudesse, acho que a gente não deixou passar nada, tá? E se a gente pudesse dar uma dica para o pessoal, é pensar em contexto. Então, de fato, eu vou voltar para aquela analogia do gênio da lâmpada e entenda o seguinte, o que eu quero? O que eu quero com ela? O que eu quero criar aqui? E aí, dá um passinho para trás. O meu resultado final é esse. Para chegar nesse resultado final, o que a IA vai precisar? E aí você dá um passinho atrás. Que tipo de informação ela vai precisar? E você pode utilizar de forma natural ali na pergunta isso. Olha, eu quero desenvolver tal, quero automatizar tal situação. Traga para mim tudo o que você precisa de contexto para desenvolver isso. E ela vai te trazer, cara, um caminhão de perguntas, um caminhão de questionamentos que você vai ter que informar.
E por mais chato que isso pareça, é importante, porque você vai dar todo o contexto para ela. Vou pegar uma coisinha muito simples, corriqueira do dia a dia. Você vai pedir ali para a IA fazer uma apresentação para você. Então, você vai falar, eu quero uma apresentação de slides, porque eu vou dar um treinamento sobre vendas hoje à tarde. Legal, se você não disser qual é o conteúdo, o que você pretende apresentar, ela vai criar qualquer coisa. Aí, beleza, você tem o conteúdo, então eu vou pegar a minha apresentação, vou jogar lá e falar, ó, quero que você formate essa apresentação aqui para mim. Legal, quais as cores você quer usar, onde você quer colocar logo, qual é o formato da apresentação. Então, tem uma série de perguntas para você responder, para que a IA possa te entregar o melhor resultado. Então, eu pensaria nisso, tá? Que é o contexto e uma estruturação do processo para chegar no resultado que você quer. Legal. Matheus, quer dar algum complemento aí? Sim, eu acho muito importante comentar também que as pessoas não devem olhar para a inteligência artificial como um modelo específico. Ah, uso cloud, uso Codex, uso não sei o quê. Cara, hoje o setup ele tem que ser híbrido. Então, se você está começando a mexer com IA, mexer com tecnologia, já começa a pensar não em qual ferramenta, mas em quais você vai usar. E o segundo ponto que eu falaria é use, teste, erre e melhore rápido. Porque se você não usar, não testar e não errar, você também não vai melhorar. E, consequentemente, você vai ficar só vendo a grande maioria das pessoas adotando, tendo resultados legais, você vendo um monte de clickbait da internet, igual o Delton comentou, e você ali parado porque você não testou. Sem medo de errar, sem egos, seja humilde ali para aprender. Hoje você tem muito conteúdo que você pode encontrar também na internet para dar os primeiros passos, mas eu acho que o principal ponto é esse. Testa, usa, erra e melhora com um setup híbrido, que você já vai começar a entrar nessa bolha, e também se precisar alcançar alguns níveis que você ainda não entende, a Pretória está aqui para ajudar, o Sérgio está aqui para ajudar, e a gente vai avançando. Legal. Não, e é legal, né? Até você trouxe esses modelos, né? Há 15 dias atrás, a gente estava na aula lá de inteligência artificial e um colega perguntou lá para o pro professor o seguinte: professor, qual que é o melhor modelo? O melhor modelo? Aí ele falou: bom, o melhor modelo de todos os tempos hoje é esse aqui, né? Então, ele inclusive mostrou uma forma da gente comparar esses modelos. E é engraçado que sábado eu estava nessa aula, e aí a gente foi novamente olhar, né, a mesma base lá para comparar, já não era o mesmo, né? Então, é uma coisa que evolui em uma velocidade grande, a gente está vendo grandes avanços no formato de interação e tal, mas acho que nada melhor, né, Matheus? Acho que é legal o que o Delton trouxe, quer dizer, entender qual o problema você quer resolver, que contexto você tem, entender, obviamente, quais são as suas melhores vivências. Acho que isso, quando você traz um parceiro como a Pretória para uma discussão, isso já chega mais rico, isso já chega, acho que mais claro, e até o processo para construir uma solução, mas principalmente para fazer uma entrega de qualidade num tempo exequível, né? Porque isso também é importante. Acho que as pessoas pensam que é apertar um botão e no outro dia já está funcionando. Não, um projeto desse, com todas as especificações, as questões de entender o modelo, e o problema, o modelo, a questão da segurança, né? E alguns ajustes que a gente vai ter que fazer para treinar a inteligência, para ela poder produzir o efeito desejado, leva tempo. Então, não é uma coisa que a gente pode, obviamente, entender que de um dia para o outro se resolve, a não ser que seja uma solução muito simples. Mas, sem dúvida alguma, o que eu acho que a gente tem aqui é parceiros como vocês, que ajudam muito a gente a encontrar esse caminho, e um caminho que, pelo jeito, ajuda muita gente. O que eu queria, gente, de vocês aí, até para entrar na reta final aqui, como é que a gente encontra a Pretória, como é que a gente encontra vocês, tem aí rede social, como é que a gente acha vocês? Então, manda aí, depois eu vou colocar lá na descrição do vídeo todos esses contatos, mas nada melhor que vocês falarem aqui, então manda bala. Boa. A Pretória é exatamente como se escreve, só que com 2 T's, tá? pretoria.com.br. Lá tem todas as nossas redes sociais, informações do que a gente faz, alguns cases,
Inclusive, a gente está precisando atualizar lá o site, colocar mais informações, né? E um ponto importante para deixar aqui, né? Sobre o nosso trabalho. A gente sempre está pautado, o Sérgio é um dos nossos parceiros embaixadores aí, a gente está sempre pautado em um especialista da área. Então, a gente acredita realmente que, cara, todo o conhecimento do Sérgio, o conhecimento de campo, prático mesmo, é o que vai ajudar a dar o contexto necessário para que a IA realmente possa fazer o papel dela, que é automatizar algo que já está em processo. Então, isso aí é fundamental. Muito bom. Então é o www.pretoria com 2t.com, é isso? .br? .br. Perfeito, Matheus. Rede social de vocês, querem divulgar também ou não? Sim, a gente também tem aqui o Pretória, você pode encontrar escrevendo do mesmo jeito e assim do Pretor _IA, né? Você vai encontrar nossa rede social. E acho que na descrição faz muito sentido depois colocar ali os nossos contatos, se alguém quiser aprofundar alguma conversa, seja para algum projeto, seja para conselhos, insights. A gente participa de vários movimentos de empreendedorismo que pode englobar nesse ecossistema. E acredito que é isso, esse bate-papo ele é muito necessário, Sérgio. Eu fico muito grato de ter esse momento de fala aqui, junto com o Delton, porque a gente sabe o quanto que hoje em dia todo mundo fala de IA, mas é legal você falar de IA, mostrar e introduzir a pessoa nesse ecossistema. Eu acredito que foi o que a gente tinha como objetivo aqui, espero que tenha sido alcançado para quem está assistindo de casa. Legal, muito bom. Posso dar Bom, uma, galera, opa, posso dar vai uma lá. pequena Você pode contribuição? tudo, pô. É uma coisa bem rápida, porque foi engraçado que a gente recebeu o contato há umas 2 semanas de uma empresa de moda, e a menina estava bem desesperada, porque, cara, as outras marcas estão tudo usando e não sei o quê, a gente está atrasado, a gente não faz nada de IA, o que você consegue ajudar? E na primeira reunião, eu mostrei essa imagem aqui para ela. Acho que vai ficar um pouquinho desfocada, mas a gente coloca depois o link para o pessoal. Vocês estão vendo aí? Cada quadrado representa... É Mais ou isso? menos 3,2. Cada quadradinho desse é 3,2 milhões de pessoas. Tá? Essa parte cinza indica pessoas que nunca usaram IA. Então, assim, 84% das pessoas no mundo ainda não utilizaram IA de forma alguma. Esses pontos verdes são as pessoas que usam IA no plano grátis. Os amarelinhos aqui embaixo são as pessoas que pagam para usar qualquer tipo de IA. E esse vermelhinho ali, ó, é pessoas que usam para automação e codificação. Então, esse é um dado aqui de fevereiro de 2026 e, cara, de 2 a 5 milhões de pessoas no mundo, ó, 0,04% usam a IA para, de fato, programar ou fazer automações. Então, não é que as pessoas estão atrasadas, o Matheus trouxe isso muito bem. Há bolhas. Então, nem sempre precisa sair desesperado querendo fazer IA de qualquer jeito. Não acredite em tudo que você está vendo na internet, porque tem muita gente vendendo facilidade que nem está usando. Muito bom, Delton. Bom, fechamento sensacional. Acho que o nosso objetivo aqui era falar um pouco da adoção da inteligência artificial nos negócios, reduzir a ansiedade, mas também poder acelerar o contato das pessoas com esse tema, né? Que é um tema que toda hora... Eu fui fazer um dia desse uma palestra, apresentei lá o conteúdo que eu ia, e o cara falou, você não vai falar nada de inteligência artificial? Falei, não, é sobre inteligência emocional, então eu não trouxe nada de inteligência. Tal, e meio que deu um choque lá para o cara que era o contratante, né? E aí é isso, praticamente todos os temas você tem que incluir inteligência artificial, e a gente está vendo, obviamente, que tem um mar ainda, mar azul aí para ser explorado no mercado, mas acho que ninguém precisa sofrer de ansiedade. Eu acho que o que tem que olhar é com bastante consciência de que tem oportunidade, mas aqui fazendo um fechamento é entender bem o problema, estruturar bem a solução, ver o que já tem dentro de casa, pensar num processo como um todo, e aí trazer parceiros como vocês para a gente botar para dentro essa aceleração de tecnologia ajudando os negócios, né? Bom, Matheus, bom, Delton, queria agradecer aqui a participação de vocês,
tá? Nesse papo. Para quem ficou com a gente até agora, bom, já que você ficou até o final, eu imagino que agora é a hora que, se você ainda não deu aquele like, mete o dedo aí no joinha, dá aquele like. Se curtiu, vai lá, então, curte o meu canal lá, o Fala Sérgio. A gente tá aqui sempre trazendo conteúdo. O pessoal andava cobrando que pô, Sérgio, você parou de colocar conteúdo? Não, vai ter muito mais agora. Eu dei uma reorganizada na minha agenda. Sempre lembrando, né, gente? Minhas redes sociais, você vai lá, é o @SérgioVivaz. A Vivaz é a minha consultoria, né, uma especializada em negócios de varejo, sempre olhando para aquilo que está na cabeça do empresário, que muitas vezes não chega lá no seu cliente final. A gente faz essa junção de uma boa ideia com uma boa aplicação. Conta comigo. Muito obrigado a todos e até a próxima. A gente se vê em breve. Grande abraço para vocês e vamos embora. Abraço.